Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 37 do Creative Talks. É uma honra poder fazer parte desse ecossistema onde nós falamos sobre maturidade empresarial, sobre conhecimento do mundo corporativo, mas ao mesmo tempo tecnologia, educação, e sempre nós temos um convidado que, de maneira muito especial, ele vai falar sobre a experiência de vida, sobre a família, sobre a experiência profissional. E por vezes a gente consegue ter em um bate-papo descontraído bons insights que geram lições e um rico aprendizado. E hoje, nesse episódio do Creative Talks, nós estamos aqui com o Adriano Bessa, gerente comercial da Asa Sul. Então, uma honra poder receber o Adriano. Adriano, uma honra ter aceito o nosso convite, Obrigado. tá? Seja muito bem-vindo à nossa casa. Essa é uma conversa descontraída. Bacana. Vamos ficar à vontade, porque a gente acredita que nas boas conversas, pedras preciosas acabam sendo compartilhadas com essa galera que está em casa. Então, você que não se inscreveu ainda no canal, por gentileza, se inscreve e, ao mesmo tempo, aciona as notificações, porque é uma forma de você democratizar também conosco o conhecimento e nos apoiar. Esse programa ele vai de Fortaleza para o Brasil e ele envolve um rico ecossistema de empreendedores, profissionais liberais, empresários das mais diferentes áreas, indústria, agro, tecnologia, área têxtil, serviço, comércio. Então, acaba se capilarizando de uma maneira muito importante e sendo uma forma da Creative também democratizar a educação por meio de um conhecimento didático, fluido, sem amarras acadêmicas, e é isso que nós nos propomos. E se fizer sentido para as pessoas, compartilhe. Claro, de repente, aquilo boa. que a gente tem conversado aqui, se fizer sentido para você e você entende que pode alcançar alguém através desse bate-papo, faz isso, compartilha e leva esse processo de educação, de entendimento, de conhecimento para outras pessoas. Muito bom, é isso. Bom, a gente tá com o Adriano Bessa, pessoal, ele é muito experiente, mas é um cara de uma conversa maravilhosa, tá? De um papo fluido, extremamente inteligente, um cara simples, humilde, e ele vai falar sobre essa experiência de vida, sobre a experiência profissional. Mas, Adriano, a primeira observação que eu gostaria de fazer tá lá na bio do seu Instagram. Você foi fuçar na bio do meu Instagram? Então, lá na bio do seu Instagram tem algo que eu achei bem curioso e de repente pode ser a boa abertura desse programa. Lá está sendo dito influenciador analógico. Isso. Tá? Meio nerd. Isso. Casado com a Renata. Pai de 3 mais 2. Cristão. Gestor da Asa Sul. Isso. Professor de teologia. Isso. E semi-meio maratonista. A gente teve essa oportunidade de conversar lá nos bastidores, gente. Uhum. E eu gostaria de saber, Adriano, por que essa bio? Eu queria que você falasse pra gente. Influenciador analógico é muito interessante, Davi, porque eu entendo que a gente é conectado, né? Você sabe que lá na Asa Sul, além de fazer a gestão, nesse papo a gente estava falando disso, né, lá nos bastidores, de que às vezes as pessoas me reconhecem porque eu também faço os vídeos institucionais, vocês vão lá, né, gravar conosco e tal, fazer a captação. Então, eu entendo que há uma exposição digital, mas eu ainda preservo as relações fora do meio digital. Eu acho importante. Isso é aquilo que a gente está tendo agora. Esse bate-papo, a mesa de conversar, de tomar um café, de ter um tempo fora do meio digital. As conexões pessoais, elas são muito importantes. Então, eu digo que eu sou um incentivador das relações analógicas, né? Eu sou casado com a Renatinha, minha esposa é professora, é psicóloga, terapeuta, né? Então, aprendo muito com ela todos os dias. Então, para mim, é um privilégio ter a Renata na minha vida. Sou pai de 3 mais 2, porque são 3 filhos. E eu digo que é um ajuntamento, porque é a minha filha com os 2 filhos da Renata, que dão os 3, os nossos filhos, e mais 2 cachorrinhos, o Sherlock Holmes e o Barnabé. São dois petzinhos que a gente tem.
Sou cristão na Ponte, sirvo nessa comunidade. Eu acho que comunidade é algo importantíssimo para a nossa vida. Isso não sou eu que falo, é a própria psicologia, as relações dizem que Sim. hoje viver em comunidade é algo muito importante. A espiritualidade, independente do seu credo, naquilo que você crê, é importante que a gente tenha uma vida espiritual, entendendo que a gente está muito além daquilo que os nossos olhos podem ver. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Então, a nossa igreja lá parece um bloco de CrossFit por fora, mas é uma igreja. Uma brincadeira. É, e, e aí, estou gestor na Asa Sul, muito feliz com o trabalho que a gente vem desenvolvendo lá. Tenho formação em gestão, treinamento e desenvolvimento de pessoas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, a necessidade, né, de continuamente a gente estar treinando e desenvolvendo pessoas. Sou professor de teologia, tenho formação em teologia, eu dou aula de teologia. E o semi-meio maratonista é uma brincadeira, porque no ano passado, vendedor é bicho danado, né, Davi? A gente fica com uma formiguinha, né? Pegando a gente de quando em quando. Eu resolvi começar a correr. Eu tenho um problema muito sério com medicamento. Eu te explico, aí o pessoal vai entender. Todo medicamento que diz que vai ter um efeito colateral, eu tenho, porque eu leio a bula. Então, se você me disser que tal medicamento vai cair o cabelo, eu vou ficar careca. Se disser, não ri, cara. Se disser que vai ter dor de cabeça, eu vou ter dor de cabeça. É algo impressionante. E eu precisava cuidar de perder alguns quilos. E aí, um grupo de amigos lá da loja, inclusive, me incentivou a correr. Isso que é muito bom para perder peso. E aí eu comecei a correr. Então, a minha primeira corrida foi uma lástima, foi no ano passado. Eu quase não termino. E a minha meta era sobreviver até o final da prova. Eu consegui sobreviver até o final da prova. Não precisei da ambulância, mas virou um hobby. Adriano, você quer correr uma maratona? Não sei. Eu queria era perder peso. Eu consegui perder alguns quilinhos. E aí eu brinco dizendo que eu sou semi-meio maratonista, porque eu tô correndo agora em torno de 10 quilômetros. Então, meia maratona tem 21, a semi é 10. E é por isso que eu sou semi-meio maratonista, mas é uma brincadeira. Mais do que qualquer coisa, além da exposição digital, eu invisto muito nas relações pessoais. Pessoal, eu posso comprovar isso, né, a respeito desse investimento que ele faz. O Adriano, ele teve o cuidado, o esmero de chegar mais cedo aqui, nós conversarmos, batermos um papo, e ele se revela realmente essa pessoa. Curiosamente, das primeiras vezes que nós fomos à Asa Sul, e aí, pessoal, é importante vocês terem esse entendimento, tá? A Asa Sul, ela é uma empresa que apresenta mais de 30 anos de história e ela é uma referência regional e nacional, muito fortemente ligado à produção de fardamentos, de uniformes e, ao mesmo tempo, de EPIs. Isso. E uma curiosidade sobre a Asa Sul é que nesses 30 anos ela tem se modernizado de uma forma assim, impressionante. Ela entrou na naturalidade da modernização tecnológica, Perfeito. não só na confecção de materiais, Uhum. mas ao mesmo tempo na sua própria comunicação. E algo que eu tenho observado dos líderes da Asa Sul é que eles têm esse cuidado que você tem, que é um cuidado relacional genuíno. Perfeito. A gente riu um pouquinho, né? Porque nos bastidores, porque eu comentei com você e perguntei para ti qual foi a primeira experiência que você teve com algum tipo de personalização. E o que foi que você me respondeu? Foi na escola. Foi na escola. Isso, nos uniformes da escola ali, do interclasse, enfim. Vixe, cara, a gente tá denunciando a nossa idade, né? Parte do público que estiver ouvindo, que lembrou do interclasse, agora deve estar com gatilho de memória. E foi isso mesmo, porque quem tem essa faixa etária dentro de Fortaleza, fatalmente deve ter ido na Asa Sul, lá na Praça da Estação, fazer a camiseta do Interclasse, do teu time de sala,
disputar, né? O segundo contra o segundo C contra o segundo A, e todo mundo fazia e criava alguma coisa para disputar. E existe uma memória afetiva, porque a empresa tem mais de 30 anos e ela, como você está dizendo, ela foi se identificando no mercado também, né? A Asa Sul começou com essa perspectiva de uniformes de materiais promocionais. Eu lembro que quando eu era bem jovem, bem garoto, eu ia para a loja no sábado e na época do período do Dia dos Pais, do Dia das Mães, era uma loucura. Final de ano era Feliz Ano Novo. Para todo ano novo que se ia dentro de Fortaleza, tinha uma camiseta bordada, opa, pintada, dourada, com Feliz Ano Novo, e era da Asa Sul. Copa do Mundo a gente via também. E a empresa ela foi se modernizando nesse processo. Hoje a gente se volta para o ambiente corporativo, para os uniformes profissionais, para os EPIs, como você falou, né? A gente se volta para esse mercado entendendo e se consolidando dentro desse movimento que acontece de maneira muito natural. Hoje, o pequeno empreendedor, ele também precisa se padronizar. O pequeno e o médio, o grande já entende isso. Mas o pequeno e o médio que quer se identificar e quer se destacar, ele já entendeu que o uniforme é uma coisa muito importante. E aí a Asa Sul ela foi ampliando o seu leque de relacionamentos e de perfis de clientes. E hoje a gente atende um grande número de clientes. Se você entrar lá no nosso site, você vai ver, são mais de 100, 120 mil clientes e milhares de peças sendo feitas mês a mês para atender essa demanda. Mas tudo isso foi uma construção da própria história, né? Da Asa Sul, de se entender enquanto empresa e perceber também aquilo que estava acontecendo na nossa cidade. Fortaleza ela cresceu nos últimos 20, 30 anos de forma muito significativa. A área de serviços ela é muito forte. Então a gente tem muitos clientes de todos os segmentos, mas construção civil, serviços, gastronomia, Davi, é como tem cliente na área de gastronomia dentro da cidade. E é impossível você hoje ter um restaurante, um barzinho, e você entrar dentro dele e não conseguir identificar o garçom, o profissional daquele lugar, né? Então eu acho que a Asa Sul ela soube se reinventar, mas preservando aquilo que está dentro da sua essência, né? O atendimento, a preocupação com pessoas, né? Entender que uma empresa com tantos anos, ela tem que ter a capacidade não só de resistir, porque é difícil no nosso país, mas se reinventar. O que eu acho como posso dizer, né? O que eu acho simplesmente extraordinário é porque você fala sobre a Asa Sul de forma orgânica, de maneira natural, de uma forma em que eu escutando e quem está obviamente aqui acompanhando esse episódio do Creative Talks é algo natural, orgânico, simples e com um cuidado que se percebe que não é forçado. Ou seja, com um esmero que é próprio de você, né? E que é próprio também da Asa Sul para com o seu ecossistema de clientes. Eu gostaria de conversar agora um pouco sobre você, né? Sobre o Adriano, né? Eu gostaria de entender um pouco como é que foi começar no setor comercial, tá? Porque você tem uma jornada longa nesse setor e transportou essa competente jornada e essa experiência para a Asa Sul também e acabou, obviamente, se harmonizando. E a gente está falando de uma empresa com mais de 30 anos, né? Uma empresa com mais de 30 anos que cuida da identidade, da marca das empresas, porque afinal de contas, o uniforme, ele envolve não só o conforto, não só a qualidade, não só a entrega ágil que é feita com tanto esmero e excelência, mas ele também traz segurança para as empresas que contratam. Tá? Então, isso é um ponto muito importante. Então, o meu questionamento,
como foi começar no setor comercial, né? E o que é que mudou nesses últimos aí 30 anos? Eu não parece, o pessoal que tá em casa pode estar assistindo, não sei se em casa pode estar assistindo o trabalho também, que é legal. Eu tenho 46 anos, eu sei que parece muito menos, mas acreditem, é isso. E eu comecei no setor comercial, Davi, muito jovem. É, por ter a família conectada ao comércio, eu resisti muito, sabe, de querer ir pro comércio. Mas por volta dos 20 anos, eu me dei conta de que eu também sabia vender. E isso foi me pegando, foi me atraindo cada vez mais. Então, eu lido com a relação comercial há pelo menos mais de 25 anos, um pouco mais dos 25 anos, e faço gestão de equipe de vendas há quase 20, né? Eu lembro que a minha primeira equipe de vendedores que eu tinha, eu acho que eu tinha 20 e poucos anos. 25, 26 anos, acredite. Então é muito tempo lidando com gente. Sim. E o que que mudou de lá para cá? Né? O que que mudou nesse contexto até culminar hoje na Asa Sul? Principalmente o cuidado que a gente tem que olhar para as pessoas hoje. Antes da gente olhar para números, a gente tem que olhar para indivíduos, para pessoas. Isso é uma tônica de uma realidade de uma sociedade que padece de muitos problemas de ordem psicossomáticas aí, né? A gente entende que hoje há um adoecimento no coração e na alma das pessoas. Então, a gente, enquanto gestor, a gente tem que olhar além. Não dá para olhar para o indivíduo só vendo um resultado e um número. Nem na hora de contratar, nem na hora de demitir, nem tampouco na hora de gerir. A gente tem que perceber que existe uma diferença entre pressão e clareza. A gente acha que às vezes precisa pressionar mais do que ser claro. E ao contrário, a gente tem que entender que a nossa matriz ela deve ser esse cruzamento entre a medida certa daquilo que você deve cobrar, mas fazer isso de forma clara. As nossas equipes elas têm que ter absoluta certeza de onde e como elas devem chegar. E outra coisa que deve permanecer é a atualização, o treinamento que deve ser constante. A gente tem que olhar para as nossas equipes pensando que o desenvolvimento ele deve ser contínuo. Todo dia a gente tem que melhorar 1%. Todo dia. Você tem que olhar com essa perspectiva de que você não pode se dar o luxo de achar que a tua equipe chegou num platô. Então, desde as minhas primeiras experiências com gestão, a gente percebe que há 30 anos atrás a cobrança era muito mais efetiva do que o treinamento. Se cobrava muito mais do que se treinava. E tinha-se a ideia de que o vendedor bom é aquele que conversava bem, era aquele que tinha boa oratória, boa comunicação, é aquele que persuadia, é aquele que conquistava atrás só com carisma. Isso é tão importante que você está falando, né, sobre essa desconstrução de um estigma sobre o que é ser bom vendedor. E aí, não é só isso, né, Não, Adriano? não é. Pelo contrário, a gente precisa entender que hoje o bom vendedor é aquele que, primeiro, ele tem consciência, junto com o seu gestor, dos seus pontos de melhoria. Isso tem que ser claro. Eu preciso entender onde é e como eu preciso melhorar. Em vez da gente focar nos defeitos da pessoa, a gente tem que focar nos pontos que ela é muito boa. A gente tem uma tendência, Davi, a olhar para um perfil de colaborador e ficar focado só naquilo que ele faz de ruim. Existe até uma máxima dentro do ambiente corporativo de que a gente, quando vai treinar, eu vou fazer o seguinte: Davi, o que que você não faz bem? Você não fala bem. Então eu vou te pagar um curso de oratória. Davi, você não sabe mexer em planilha de Excel, então eu vou te pagar um curso para. A gente fica focado só no ruim. E, cara, você trabalhar no ruim não é legal.
é chato pra caramba. Você já pensou o tempo que eu gasto em vez de olhar para os seus pontos ruins, eu valorizar aquilo que você faz bem e a gente potencializar isso? Uma curiosidade, naquilo que nós focamos, a tendência é expandir. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a gente precisa entender que existe uma necessidade de clareza, existe uma necessidade de treinamento e repetição. Então, a gente até bateu um papo sobre isso, né? A gente estava falando. A gente não tem nada a ver com o podcast. A gente estava conversando e estava falando sobre essa cultura do desempenho. E o vendedor, hoje, aquele que tem um aproveitamento melhor, é o que repete mais, cara. É o que liga mais, é o que tem mais comprometimento com o desenvolvimento e o crescimento. É aquele que entende e não é fazer de qualquer jeito. Sim. Porque não adianta também eu sair ligando para 100 pessoas por dia e eu não ter técnica, eu não ter habilidade, eu não ter expertise para fazer aquilo de forma constante. Então, hoje mudou muito esse conceito. Antigamente, eu lembro que quando minhas primeiras equipes de gestão, a gente, quando ia fazer um processo seletivo, a gente olhava para aquele que era mais malandrão, né? Aquele que sabia convencer melhor, que falava, o vendedorzão. Mudou, cara. Hoje, a gente, quando vai olhar para as skills na hora de uma contratação, a gente precisa perceber a capacidade de resiliência da pessoa, a gente precisa perceber a capacidade de comprometimento, cara, da pessoa, e principalmente de compreensão do seu lugar. Eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver. E hoje a aplicação disso lá na Asa Sul é fazer essa dosagem. Por exemplo, é tão importante do que cobrar a meta e o resultado do colaborador, é eu acompanhar ele nesse processo, é chegar na metade do mês, olhar para os números do Davi e dizer assim, cara, Davi, nesse ponto e nesse ponto aqui, talvez a gente precisa melhorar. E, cara, o que eu posso fazer? Vamos comigo? Vamos repetir isso aqui, vamos treinar a abordagem, vamos treinar aqui a quantidade de ligações, vamos desenvolver um script, vamos pensar na qualidade do atendimento, vamos pensar que quantas abordagens, quantas ligações, quantos contatos, quantos atendimentos você precisa fazer hoje para bater a tua meta do dia. Então, isso eu acho que foi sendo dimensionado com o tempo, né? Eu penso muito Adriano, quer dizer que a gente não tem que ter boa oratória, não tem que ter técnica de abordagem? Tem, cara, lógico que tem. A pessoa que fala bem, ela se destaca em várias áreas, mas não pode ser só isso. Não deve ser só isso. A pessoa ela deve estar interessada nesse processo de desenvolvimento e crescimento. Bom, eu ia fazer um questionamento, né? Exatamente sobre o que você estava há pouco a falar, né? Então, o meu questionamento era o seguinte, cara, como liderar tantas pessoas em uma empresa como a Asa Sul, tá? Então, como é que se lidera? São dezenas de pessoas, né? Então, como se liderar tantas pessoas? E aí, ao mesmo tempo que eu estou colocando à mesa essa pergunta, que eu acredito que é muito relevante para os empresários, empreendedores, profissionais liberais, todos aqueles que lideram times, Perfeito. que estão nos acompanhando nesse Creative Talks. E aí, como manter uma equipe treinada para atender a expectativa do cliente? Essa é uma outra questão também que eu penso que é muito relevante, né? Porque nem sempre o cliente tem razão. Nem sempre o cliente tem razão. Mas nós... Essa é uma máxima perigosa, né? É muito perigosa, mas ao mesmo tempo a gente compreende que o vendedor, o consultor, o gestor, ele precisa ter uma habilidade treinada para interpretar ali a alma humana. Perfeito. Interpretar o trejeito, o gesto, o tom de voz. O perfil dele. O perfil, porque por vezes uma palavra dita com sabedoria para o cliente pode reverter um cenário. Então, a minha pergunta é: como gerir tantas pessoas e como treinar no dia a dia essas pessoas para atender a expectativa de clientes que são tão
por que não dizer, exigentes e ao mesmo tempo tão informados em um universo onde tudo se conecta, enfim. Eita, que pergunta. Pois é, É, é melhor correr a minha maratona, né? eu acho, viu? Eu acho que já tô pensando na maratona agora. Excelente pergunta. A gente precisa entender que, assim, uma empresa tão tradicional como a Asa Sul do nosso mercado, e quem é de Fortaleza aqui do Ceará sabe o que eu estou falando, né? Se você conversar ou da conversa, a pesquisa no Google que você vai fazer, a Asa Sul vai estar sempre no topo ali, vai estar ranqueado entre os primeiros, né? Nós somos referência no mercado. Todo mundo e de modo geral, quando se pensa em uniformes ou camisetas promocionais, fatalmente a Asa Sul vai ser uma das primeiras a serem citadas. Então a gente tem duas questões. Tem o perfil do nosso cliente, que já conhece a Asa Sul. Dificilmente alguém aqui no nosso estado não sabe quem é a gente. O segundo é o nível de exigência da própria sociedade, né? É como você falou, hoje se a exposição faz com que também a gente seja obrigado a ter uma preocupação ainda maior com aquilo que a gente está entregando. Sim. Afinal de contas, uma insatisfação ela é rapidamente tomada nas redes sociais, nas avaliações ruins. Então, esses índices, né? E essa exposição ela faz com que o nível de exigência do perfil de quem está atendendo seja ainda maior. E aí a gente tem a ideia de que um profissional hoje na área comercial, a gente acha que lida só com o cliente, Davi. E não é só com o cliente, a gente lida com o colega, né? Deixa eu tentar explicar um pouquinho a estrutura da Asa Sul. O uniforme profissional ou camiseta promocional exige de um profissional o conhecimento técnico de tecido, de como você vai usar, de que maneira você vai usar aquele uniforme. Então, né, na hora que eu estou atendendo você, eu preciso dizer, Davi, você vai usar o uniforme, é para quem? É cozinha? É gastronomia? Então, o uniforme ele tem que seguir um padrão, ele tem que ser confortável, mas ele não pode ser muito quente, porque a pessoa já está no lugar quente. Ou seja, é gastronomia, é hotelaria, é construção civil, enfim. Enfim, e aí você precisa entender primeiro em que condições a pessoa vai usar esse uniforme. Depois disso, você tem que associar o tecido ou o material que você escolheu ao tipo de serviço que vai ser feito. Porque, por exemplo, pode ser uma estampa, uma serigrafia, né? Pode ser um bordado, como essa que eu estou usando, que vocês têm aqui na agência também. Então, precisa se identificar e associar de forma adequada o tipo do produto e o serviço. Aí, caramba, isso já é para o vendedor uma senhora habilidade. Ele precisa entender de tudo que está na volta dele, que envolve do material ao tipo de serviço. Só que lá na Asa Sul a gente lida também com a questão produtiva. Eu preciso saber se eu tenho esse uniforme no estoque. Então, a gente também tem uma equipe de estoque. Se não tiver a peça, eu preciso saber quando e de que jeito vai ser produzida. Afinal de contas, lá a gente produz do tecido ao produto final. Então, eu preciso saber se está na produção. E às vezes não está na produção, ainda não está no corte, está na costura. Aí eu preciso entrar em contato com a costura. E a peça vai para o serviço, então às vezes a gente tem que entrar em contato com a serigrafia, entrar em contato com o pessoal que vai fazer o bordado, vai fazer a aplicação de outro serviço, que é o DTF. Então o vendedor hoje ele lida com todos os setores da empresa. Então a capacidade, cara, de você ter resiliência e a capacidade também de gerir perfis de pessoas diferentes, ela deve ser muito grande. E isso é uma habilidade que ela não é simples de ser trabalhada, ela não é simples de ser treinada e nem de identificada. Então, eu digo sempre que cara, trabalhar na Asa Sul, na área comercial, exige de fato muitas habilidades. Entre elas, essa capacidade de se relacionar com todos os setores. Eu sou o pivô dessa relação, né? Eu digo que eu que faço a ponte entre essas pessoas e os setores, os líderes, coordenadores dos outros setores. Então, a gente precisa estar em constante treinamento. Comunicação, ela deve ser muito assertiva, ela deve ser muito aberta. Graças a Deus, a nossa diretoria ela nos permite
eles serem também muito participativos nesse sentido de abrir, né? Então a gente está sempre com treinamentos e reuniões que fazem com que essa comunicação entre os setores ela possa acontecer e fluir muito bem. Mas não é fácil você ter que lidar com os clientes que chegam na loja, com a equipe comercial, que é aquela que precisa dar o resultado que precisa ser entregue, e se comunicar com todas elas. Uma característica na nossa empresa, cara, que é muito bacana, que eu acho que os empresários que estão assistindo, vocês que estão aí do outro lado, a gente tem a ideia, às vezes, Davi, dos extremos, dos polos. Achar que, por exemplo, a pessoa que ela é mais madura, ela tem mais idade, ela talvez já esteja passando o tempo. Ou uma outra dor que eu já ouvi empresários falarem, que é, por exemplo, treinar essa geração mais nova, a geração Z, dá muito trabalho, porque precisa de muita energia e tudo mais. Na Asa Sul, a gente vive essa mescla de profissionais mais maduros. Eu tenho vendedores com mais de 30 anos de empresa, com mais de 25 anos de empresa, e tenho colaboradores que são mais maduros, acima de 60 anos, inclusive, e uma galera muito jovem, de 20 e poucos anos. Equilibrar essa balança, ela não é fácil, mas ela é tão importante, cara. Ela é tão significativa, é tão significativo para um cliente que chega na loja, ele vê esse equilíbrio. Então, você que é empresário, eu sei que é doloroso fazer o equilíbrio entre a galera mais madura e a galera mais jovem, investir nisso. Mas é muito possível trazer todo mundo para a mesma régua, todo mundo ser colocado na mesma sintonia. E quando isso acontece, a gente tem a junção geracional, ela faz com que a gente cresça muito. Ela faz com que a gente amadureça quem é mais antigo e dá muita jovialidade a quem é há mais tempo. Na sua fala sobre o desafio da gestão, né, e da liderança de tantas pessoas que estão dentro desse ecossistema que é a Asa Sul, Uhum. essa referência na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, você falou de coisas tão relevantes que eu gostaria de reafirmá-las. Então, primeiro, a comunicação. Segundo, o olhar para as pessoas. Sim, o olhar para os números, mas primeiro olhar para as pessoas. Foi uma outra abordagem relevante. E fazer com que esse time se aproprie de todos os setores desse ecossistema, dos setores que são decisivos para que a experiência do cliente ela possa ser Sim, exitosa, ou sim. seja, para que possa ser um Isso mesmo. sucesso. Então, eu vi comunicação, eu observei de maneira muito sábia o entendimento da alma humana daqueles que estão diretamente trabalhando ali com você e esse equilíbrio geracional entre os mais velhos, os mais novos, e isso acaba, na realidade, criando um ambiente profissional muito robusto, porque envolve essa nova geração com a expertise daqueles que já têm anos e, de repente, décadas dentro do mercado. Uhum. E isso faz uma diferença muito grande, né? Transmite muito uma segurança e também possibilita para os mais jovens um grande aprendizado. Isso é um valor. Eu vou dizer, enquanto gestor, Davi, não é fácil. Não é fácil. Você trazer todo mundo para a mesma sintonia é sempre muito desafiador. Chamar, por exemplo, antes de seguir, a gente fazer uma pausa, né? Para formar esses profissionais. É formar uma rotina. Treinar o time devagar, né? É entender que às vezes o resultado ele vai demorar um pouco mais. Estabelecer a cultura que exige consistência de fazer isso constantemente, né? Consistência é muito E importante, né? isso é um negócio, cara, que se você parar para pensar, e se eu estiver viajando, me segura, Davi, por favor. Imagina. O mundo, ele tem se mostrado cada vez mais rápido, cara. É tudo muito instantâneo. Eu sou um cara que adoro meme. Curto meme demais, cara. O problema é que é muito rápido.
Às vezes eu tô conversando com um amigo, eu tô falando um meme, ele diz, cara, eu não vi isso. Ou alguém me fala, eu falo, me mostra o vídeo que eu quero ver. Porque é tudo muito instantâneo. Sim, E aí o resultado na vida cotidiana, na vida ordinária, ela exige da gente mais pausas, mais respiro. E é um contrassenso de uma sociedade que caminha muito rápido, que o resultado, o exemplo viral é imediato, o algoritmo que está o tempo todo exigindo novidade. Eu estou falando dos memes, e aí olha como o algoritmo funciona para a gente. Bom, você vai entender, você entende muito melhor do que eu isso. A gente, por exemplo, eu gosto muito dos memes. Adoro o vídeo dos animaizinhos fazendo coisas engraçadas. E aí, se você parar para pensar, a gente deixa agora de ver as coisas reais. Por quê? Às vezes a gente vê coisas extraordinárias acontecendo e você já não sabe se aquilo é verdade ou é mentira. Já aconteceu de você ver um vídeo e, cara, que videozinho lindo, que negócio legal. Aí alguém chega para você e diz, mas Davi, isso é IA. E você, será? Você fica na dúvida. E isso é muito louco, cara, porque a gente deixa de ter experiências reais e sem acreditar mais no que é verdadeiro. A gente passa a ver essas criações feitas por IA e passa a ficar com dúvida. Esses dias eu me emocionei, cara, com um vídeo que era um senhorzinho sendo abençoado por um rapaz que tava pagando o supermercado. E, cara, a minha esposa, amor, será que isso não é IA? Eu fiquei tão assustado, Davi, porque é um vídeo de cuidado de uma pessoa com outra. E ela me colocou a dúvida e eu falei, mas será que até isso eles estão fazendo? Mas a sede por resultado, por algoritmo, por visualização é tão grande que a gente começa a colocar isso em cache. E, cara, se tem um campo na nossa vida, Davi, que é inalcançável pela IA, é a vida ordinária. É isso aqui. Pega na minha mão aqui. sim. Cara, isso aqui. É eu estar olhando para você, a gente se emocionar porque tá olhando no olho um do outro. Isso aqui, cara, não dá para copiar. Criatividade, que é o que vocês têm aqui, isso não se copia, isso não se faz. Por exemplo, a pessoa que chegou lá na Asa Sul, cara, e fez o uniforme para a empresa dela. Sabe? Que é o primeiro uniforme. Aí ela abre. Aí ela visualiza a empresa dela usando o uniforme, sabe? É o tio que tá vendendo espetinho e ele agora tem 2, 3 pessoas e tá todo mundo de uniforme. Aí ele abre ele espetinho do tio e vê lá e se emociona. Ou outro extremo, que é alguém que perdeu um ente querido e tá precisando fazer a camiseta de sétimo dia. É, essas emoções, elas são palpáveis, elas são no tato. E isso não se substitui. A gente vai ver o algoritmo trabalhando, a gente vai ver a IA se desenvolvendo, e a gente tem que ter expertise para lidar com isso. A gente usa a inteligência artificial lá dentro da empresa para vários segmentos, mas tem uma coisa que não substitui. Gente precisa de gente para ser gente. Isso a gente não pode substituir. A gente tem que entender que, a despeito de todo e qualquer resultado, a gente tem que olhar para as pessoas primeiro. E isso, graças a Deus, é um valor que eu carrego na minha vida enquanto gestor, carrego na minha vida pessoal, e que a gente tem que olhar isso. E, se possível, você que está assistindo em casa, multiplique. Cara, não desiste. Continue a nadar, né? Continue fazendo, insistindo, porque a gente só pode mudar o que está na nossa volta se a gente mudar primeiro a nossa cabeça. Você falou de uma maneira tão sábia, e eu não poderia deixar também de aproveitar esse momento com toda a inteligência artificial, com toda a capacidade que as múltiplas inteligências artificiais têm de pensar a partir de chips, como por exemplo chips da NVIDIA, Sim. superprocessadores, grandes servidores, mas elas não conseguem ter esse
olhar, a empatia, o sentimento, o cuidado com o outro. E pelo que eu percebo, isso é decisivo na gestão comercial, porque na realidade, o gestor, se ele se permite liderar, ele vai conhecer a alma humana. E o que eu estou a perceber, que você revela para nós, é esse cuidadoso desejo de conhecer a alma humana. Porque uma vez tendo esse conhecimento, se consegue contribuir na vida do outro para que ele possa melhorar como ser humano, melhorar como profissional e os resultados irão acontecer. Aí isso vai muito além só da questão profissional, né? A gente começa a abrir o horizonte com relação a essa expectativa só profissional. A gente passa a entender que quando a gente coloca pessoas nas relações primárias da gente, a gente vai perceber que isso vai muito além. Eu passo a não formar só excelentes profissionais comerciais, eu passo a não formar excelentes profissionais em qualquer segmento, eu passo a criar pessoas. E a gente desenvolver pessoas é muito melhor do que desenvolver profissional. Adriano, você é o gestor comercial de uma empresa consolidada, de uma empresa, como eu disse, né? A Asa Sul ela é uma referência local, regional, nacional. E aí, muitos gestores, empresários que estão nos acompanhando agora, eles apresentam uma angústia. E eu gostaria de compartilhar essa angústia com você, porque de repente você pode também, você vai nos ensinar e nos dar alguns insights importantes. É, como é que você sabia ou sabe quando a equipe está indo bem ou mal ali antes de fechar o mês, né? O que é que você primeiro olha? Eu acredito que essa é uma angústia de muitos gestores, de executivos de vendas, de empresários. E aí eu já compacto e também pergunto para você, é, qual é o indicador? O que é que você poxa, o time está indo bem ou mal? Será que as metas serão alcançadas? Qual é o indicador que você utiliza e como é que você consegue reverter essa situação? Perfeito. Eu acho que todo gestor, os empresários aí que dependem da área comercial, deve ter vivido essa angústia de, cara, esse mês não tá fluindo do jeito que eu espero, que eu gostaria, que eu necessito, que às vezes tem essa demanda, né? É a necessidade, né? De que aquele mês tenha um resultado expressivo. E eu não faço aqui, cara, a intenção de, por exemplo, florear ou romantizar a dificuldade. Muito pelo contrário. Dizer, é só depositar tudo em pessoas e tá tudo certo, né? Acreditar nas pessoas. Não, cara, você precisa de ferramenta, né? Você precisa de objetivos, metas a serem traçados. Eu estou dizendo rotina de cobrança, de acompanhamento, investir em tecnologia, investir na divulgação da tua empresa, do teu trabalho. Então, existem muitas questões. E entre elas, quando a avaliação de um mês de um resultado, principalmente com indicadores. Eu acho que é muito difícil hoje para um gestor, um bom gestor, ele não considerar dados e números para Sim, avaliação do teu resultado. Então, a primeira coisa que a gente olha é essa curva de desenvolvimento que é necessário ter para determinado resultado. Então, você não pode abrir mão, por exemplo, de enquanto gestor, não ter metas claras semanais para alguns tipos de produtos, até metas diárias. Para alguns tipos de cobrança de resultado, é necessário uma meta diária. No nosso caso, a gente tem metas semanais e devem ficar muito claras essas metas semanais. E criar condições de que haja consciência e memorização desses objetivos. A gente criar meios para que o colaborador chegue a esse resultado semanal. E a partir de então você começa a ter essa perspectiva do resultado que foi alcançado em 15 dias, em um mês.
Quando você pega esses indicadores e percebe, por exemplo, que alguém da equipe não está com essa curva, aí sim a gente deve olhar isso no detalhe. E fazer isso de forma honesta e muito clara. Davi, o que está acontecendo por resultado? Tem alguma coisa que eu possa fazer? É o número de contatos? É o número de atendimentos? É o script? É a abordagem que não está sendo efetiva? É o fechamento? Porque às vezes você está sem argumentação para fechar os orçamentos. O que está acontecendo? E isso pode ser factível de você conseguir reverter imediatamente. Treinar, qualificar, rever, sentar com aquele colaborador para treinar ele novamente na abordagem, no conhecimento técnico. E às vezes é uma questão pessoal. E aí você precisa ter sensibilidade e muita sensatez para não correr o risco de colocar ele sobre uma sobrecarga. Então, às vezes, o profissional está passando por uma situação pessoal muito específica e a gente vai ter que ter sensibilidade para entender que naquele momento é necessário estabelecer uma preocupação pessoal com aquele indivíduo. Isso não significa que isso também não seja estipulado ou não tenha prazo. Se você fizer de forma clara, fatalmente ele também vai voltar para o time. E ele vai se sentir acolhido, respeitado. Sim. E isso muda o jogo. Mas não é uma decisão fácil nem simples. E também não existe um roteiro pronto para toda e qualquer situação. Principalmente porque diariamente, a gente tem lidado com questões novas o tempo todo. A gente é impactado por uma guerra que acontece do outro lado do mundo. A gente é impactado pelo preço do petróleo. A gente é impactado pelo insumo que está dificultando para chegar no nosso país. A gente é impactado porque alguma coisa aconteceu dentro da nossa cidade que fatalmente dificultou as pessoas de se deslocarem para algum canto. A gente é impactado porque está se fazendo uma Copa do Mundo e as pessoas param naquele dia que está tendo jogo para assistir algo. A gente é impactado porque uma decisão governamental ou de alguma ordem diferente impactou o nosso negócio. A capacidade que a gente vai ter é de olhar para aquilo, perceber o que está acontecendo de forma honesta e clara e rapidamente pensar em soluções. E aí não existe uma receita de bolo. É tentativa e erro. Tem coisas que vão funcionar, tem coisas que não vão funcionar. Mas a gente deve olhar para todas elas dispostos a lidar com todas elas. Seja o problema do colaborador que não está dando resultado, seja um aspecto produtivo, ou seja algo externo, fora a tua empresa. O que eu achei muito interessante é porque se desconstrói uma romantização. Perfeito. Em uma perspectiva, ao mesmo tempo em que nós temos que manifestar humanamente a empatia, o cuidado com o outro, mas nós também precisamos entregar resultados. Claro. Então, dentro dessa vereda, o que você acabou de dizer é muito relevante, né? Ou seja, a checagem, as metas semanais, por vezes metas diárias, e as metas por vendedores, e o treinamento, e aí essa coisa de você ir ali no olho, né, no tete a tete, de dizer, olha, o que é que eu posso fazer para que você alcance o objetivo, para que você alcance a sua meta. Mas eu achei muito interessante isso, e aí eu também vou falar de uma outra questão que é alvo de muitas reflexões, inclusive com aqueles que lideram gente, gestão, capital humano. Como você, que é um gestor experiente, decide se uma pessoa tem ou não perfil para venda? Isso é uma outra questão. É verdade. Como é que isso acontece, né? Porque a gente está falando de uma empresa como a Azasul, que é uma líder de mercado. E se percebe muito claramente que aqueles que estão ali no front da venda são muito bem treinados. Eles são perspicazes, são argutos, eles entendem do que eles verdadeiramente estão vendendo. Eles não querem empurrar um produto, eles querem, na realidade, dar uma solução para algo que chega até eles. Então, o time tem que ser bem montado. Então,
Como é que você decide se uma pessoa tem ou não perfil? O que é que você percebe ali em uma entrevista para bater o martelo da contratação? Sensacional. Sensacional a tua pergunta. É muito interessante isso. Há pouco, a gente citou com relação ao antigo perfil do vendedor, eu vou criar uma expressão para isso, tá? Eu Por gosto favor. de criar expressões. Por O favor. vendedor malemolente. Cheio de gingados, né? Que a gente estava falando desse perfil profissional que às vezes vencia pelo argumento, pela palavra, né? E forçando às vezes, né? Esse cara, ele para ganhar resultado, irmão, ele passa por cima de qualquer coisa. Ele quer, no final das contas, ganhar na base da força. E a gente não convence ninguém dessa forma. A gente deve convencer o cliente com ele consciente da sua necessidade. Você não pode vender gato por lebre. Você tem que vender o que ele precisa. E aí você vai fazer com que aquele cliente ele se perpetue, permaneça indo até você, comprando com você, sendo fidelizado por você. O perfil é muito interessante, o Davi, porque é um desafio para o nosso segmento. A Asa Sul ela não tem um concorrente na mesma estrutura que a gente. Nós temos concorrentes de segmentos diferentes para algumas coisas que a gente faz. A gente vai ter um concorrente que também faz uniforme profissional, mas faz de maneira diferente. Ele faz de maneira muito mais personalizada, com um detalhe, com a estrutura, e a gente produz em grande escala. A Asa Sul produz mais de 80 mil peças mês. Então, a personalização exata é muito difícil fazer. Então, tem empresas com estrutura menores que conseguem atender com um nível de personalização muito específico, né? A gente vai ter concorrentes que fazem também camisetas promocionais de serigrafia, de sublimação, camisetas de peças rápidas. A gente tem concorrentes que fazem só bordado. A gente vai ter concorrentes que vendem também EPI. A gente vai ter concorrentes que vendem só calçados profissionais. A gente vai ter o concorrente que vai vender só a gola polo. Mas todos esses produtos e serviços num só lugar, é só a gente. Você vai... Isso é uma coisa muito poderosa, viu? É um case, né? É um case de sucesso. E em todo o Brasil, tá? O pessoal que está assistindo aí, os empresários, o pessoal que viaja bastante, podem procurar. Mas primeiro vai lá na Asa Sul, dá uma olhada, para ver como a nossa loja é linda. Sim. O pessoal diz que a gente parece uma loja de magazine, né? De grandes redes, né? A nossa loja é muito bonita mesmo. Tem estacionamento próprio, a gente tem manobrista da entrada na loja. Abrimos recentemente a nossa loja lá no Shopping Gigamol, lá em Messejana. Então vocês vão ver que a nossa loja internamente é muito bonita. E quem não que puder ir lá no Google, tem a visita interna dentro da loja, como também tem lá no nosso perfil no Instagram, dá para você ter uma ideia de como é o funcionamento da loja. Então, de forma muito objetiva, a gente tem dificuldade com relação à demanda de profissionais para entender tudo aquilo que representa a Asa Sul. Juntar todas essas peças, como eu falei, num só lugar, exige um profissional com conhecimento técnico muito grande. Então, encontrar exatamente esse perfil é mais difícil. Eu não posso simplesmente, Davi, ir num lugar e achar que aquele vendedor que vende uma gola polo no shopping, ele vai se adequar à realidade da Asa Sul, porque ele vai precisar de muito mais skills do que aquela que a gente viu lá no shopping. Então, a gente tem o privilégio lá dentro da Asa Sul de programas internos em que a gente busca profissionais da própria empresa. Hoje, boa parte do quadro comercial, ou ele é muito antigo, de pessoas que já estão há muito tempo dentro da empresa, como eu falei para você, profissionais de 30, 20 e tantos anos. Ou seja, é um time muito experiente. Um time experiente. E os mais jovens, eles vieram de outros setores de dentro da empresa, em que eles entenderam que eles desejavam seguir o caminho profissional como vendedor dentro da Asa Sul. Afinal de contas, um vendedor bate meta, ele também ganha mais, ele ganha melhor. E aí tem aqueles profissionais que desejam. Então a gente cria internamente formas de treinar essas pessoas para se tornarem vendedores. É o caminho mais comum da Asa Sul. Às vezes a gente identificar dentro do nosso quadro
aqueles que se voluntariam para serem vendedores, mas a gente também identificar perfil que seja adequado a vendas. E por que o profissional às vezes sai de dentro da própria Asa Sul? Por questões bem simples. Primeiro porque ele vai entender como a empresa funciona, desde da escolha do material até a escolha do serviço. A cultura, ele já vai estar inserido dentro da cultura da empresa. E toda grande empresa hoje, ela preserva muito a cultura. E é uma das coisas mais difíceis de serem ensinadas e inseridas, é uma cultura corporativa com as características daquela empresa para aquelas pessoas. Então, não é que a gente não contrata um perfil de um vendedor externo, não é isso. Mas o período de adaptação ele tem que ser mais longo. E aí, a gente, além de identificar essa capacidade de resiliência, de insistência, de tempo de adaptação, um vendedor que a gente contrata, que vem de fora, ou mesmo aqueles que a gente seleciona interno, ele não vai da noite para o dia, já vender, já bater meta e já... Não, ele vai ter um tempo de amadurecimento mais longo. Tem produtos e tem alguns tipos de empresa, Davi, que o vendedor é colocado em determinado lugar, cara, no primeiro, no segundo mês ele já está pancada, vendendo tudo, batendo meta. O tempo de amadurecimento lá dentro da Asa Sul ele é maior. Então, o profissional, além de toda a capacidade e habilidade de vendas que ele tem que ter, a capacidade técnica que ele vai desenvolver, o conhecimento também, ele precisa ter muita resiliência. Porque ele vai passar uma construção, não só da sua carteira, mas uma construção do desenvolvimento dele por um período muito longo. Então, cara, a gente precisa olhar para isso. Hoje, quando a gente vai fazer a seleção e a colocação de novos profissionais, uma das primeiras coisas que a gente ensina, é amadurecimento. Né? Vai ter um tempo de amadurecimento. Aí, quando a pessoa já conhece a estrutura da empresa, já é um profissional que convive com a cultura da empresa, esse processo ele é muito mais fácil. Em quantos meses você percebe que um vendedor digamos, recém-admitido no time? Porque não necessariamente ele veio de fora. Ele já estava ali, quem sabe, no ecossistema da Asa Sul, e ele é admitido agora em uma outra posição. Em quanto tempo você poderia nos dizer que é o indicador de amadurecimento, que você diz assim, não, agora ele vai realmente rampar. Agora a gente vai ver o resultado. Isso é dado. Vindo de fora ou internamente, em menos de 6 meses, não acontece. O amadurecimento é de pelo menos 6 meses. Olha para você ver, cara, como isso é louco, né? A gente agora há pouco estava falando da cultura do imediatismo. E eu preciso ensinar, às vezes, para um jovem da geração Z, de que, olha, você vai ter 6 meses de amadurecimento. Não é menos que isso. É uma gestação. E como é difícil. Porque o tempo todo a gente está sendo estimulado a querer as coisas de forma rápida e instantânea. E eu tenho que ensinar o profissional de que o tempo de amadurecimento dele vai ser de meses. Né? E aí sim, agora também depois que passa esse período, a gente tem um profissional consolidado, ele mais seguro, cara, aí a gente deslancha, ele consegue rampar muito rápido. Eu vou lhe fazer uma pergunta que eu acredito que ela representa também uma importante dor para empresários e executivos que nos acompanham nesse momento, tá? E aí é muito da sua experiência, Tá. né? É muito da sua experiência. Em um período em que as vendas elas estiveram em queda, tá? Onde aquela meta esperada, você chegou ali na primeira quinzena e percebeu que não vai dar. O que era previsto para ser alcançado na primeira quinzena não foi alcançado e, inevitavelmente, a gente já sabe que isso aponta para o final do mês. Claro. Então, o que é que você fez? Qual foi a estratégia para reverter? Que pode ser uma importante lição para essas pessoas que nos acompanham e que, por vezes, vivem também esses desafios. Que bacana a tua pergunta.
existem respostas diferentes para alguns segmentos, né? Como eu não tenho uma experiência só na Asa Sul, eu também vim de outros segmentos, eu digo sempre que vendedor que aborda mais, que liga mais, que tem mais contatos, ele tem uma grande probabilidade de vender mais, né? Mas é óbvio que cada um vai lidar com a sua realidade. Tem gente que vai dizer que se não tiver um lead qualificado, também ligar mais, talvez não vai ser tão efetivo. Então, são muitos os fatores que levam a isso. Na nossa empresa, a gente tem uma regularidade em termos de venda, de produtividade, muito, muito semelhante. Existem alguns períodos que a gente já sabe que vão ser mais difíceis do que outros. Então, Uma sazonalidade, digamos. a gente já atingiu um nível de maturidade, Davi, que a gente sabe mais ou menos quais são os meses que a gente vai ter mais dificuldade, né? Mas acontece de quando em quando a gente tem uma expectativa muito forte com relação a algum período e aquilo não se cumprir. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é uma coisa que é um fator muito importante, decisivo, é uma boa comunicação do seu gestor com a diretoria da empresa, onde a gente estipula as metas e os objetivos, e uma outra clareza muito importante com a tua equipe. Ser honesto com relação ao que você tem feito. Se você tem uma rotina de reunir o seu time semanalmente para bater as metas, rever as metas e você identificar aqueles que estão abaixo da curva, você vai se antecipar a essa situação. E lidar com essa dor, não fugir dela. Não estar batendo, em vez de responsabilizar outras pessoas, o mercado, o que está na volta, o que está, o tráfego pago, o impulsionamento, o lead que não está. Cara, primeira coisa que você tem que olhar é dizer o que eu estou fazendo que não está dando certo. É lidar com essa dor. Por que eu estou com esse número? Quando você age de forma honesta com aquilo que está acontecendo, as soluções elas também vêm de forma mais honesta. Fica mais claro você como correr atrás. Então, e outra coisa que é muito importante para o gestor é você munido de dados, munido de informações. Porque às vezes, por exemplo, a primeira quinzena você não atingiu resultados, mas quando você faz o refino no detalhe com os seus vendedores, você vai perceber que talvez tenha algumas propostas, alguns orçamentos que são significativos, em que o cara está trabalhando de um período mais longo. E aí você precisa chegar junto. Davi, o que está faltando para a gente fechar esse orçamento? Eu vi aqui no meu acompanhamento, na minha gestão aqui, que você está com 3 orçamentos acima de X valor. O que a gente pode fazer? Me dá o telefone aqui, vamos ligar para esse cliente, vamos fechar esse negócio. Porque, cara, se o gestor ficar naquela só de pegar o chicote e cobrar, vamos para cima, vamos cobrar, vamos para cima, vamos cobrar, vamos para cima, cara, pode ser que não aconteça. Aí, meu irmão, você tem que ir para dentro da rotina, você tem que ir para dentro do negócio. Você tem que ir lá e dizer assim, vamos ligar junto, e daí, deixa eu falar com ele. Será que é alguma negociação que é possível da gente fazer? Será que o que ele está esperando não seja uma solução, não seja essa? Ele está querendo num prazo tal, será que a gente não pode atender ele no prazo que ele precisa? Cara, gestão é participar diretamente do processo. Se você ficar nessa de um lindo local, de ambiente superior, de que você não está no dia a dia, meu irmão, aí não vai rolar. Você tem que ir para peia. Mas você não pode ir de qualquer jeito. Você tem que ir sabendo onde de que maneira você deve conseguir. 2 coisas muito importantes que você disse que para mim é um ouro. Inclusive para a audiência que nos acompanha. Primeiro, gestão é ir para a operação. Para dentro. E antes disso, você disse uma outra coisa que eu achei muito preciosa. Você disse o seguinte, olha, não adianta esconder a dor. Lidar com ela. Vamos lidar com a dor e vamos aclarar isso essa mesmo. dor. Porque na hora que você aclara a dor, a solução também vem com clareza. Então isso que você disse,
Assim, É muito comum a gente... isso é muito forte porque Perfeito, é isso mesmo. isso não se aprende em um banco de universidade, em um MBA, isso não, na teoria, num chat GPT, num cloud, Não isso não se mesmo. aprende. Essa é uma questão É isso mesmo. de histórico, É. de liderança, de mão na massa, de chão de fábrica, de estar ali no dia a dia. E é muito comum, cara, o gestor, e aí deve ter um monte de empresário que deve ficar louco da vida, porque chama o teu gerente e o cara começa a listar, parece que ele vai preparado para uma guerra, né? Ele vai listar o que aconteceu, por que que aquele mês não foi daquele jeito. Não, rapaz, é porque tá acontecendo tal coisa, teve a greve não sei das quantas, teve é porque a taxa disso aqui, de conversão, não tá acontecendo porque, cara, lida com isso, cara. O que a gente não tá fazendo, o que que a gente não tá fazendo? E o porquê? É o número de contatos, é o número de abordagens, é o número de clientes que a gente precisa alcançar, é ir pra rua, é o vendedor que precisa ser melhor treinado. Meu irmão, mas não tem jeito. Depois de você identificar, Davi, também não dá para ficar na condição de alecrim dourado e esperando que o outro faça aquilo que você precisa fazer, meu irmão. Você precisa ir pra guerra. É pegar na mão do teu colaborador, na mão do teu vendedor e lidar com ele isso junto. E, meu irmão, isso faz uma diferença. Aí tem vendedor meu que fica maluco, né? Pô, o chefe ligou pro cara, o cara disse que queria. Eu falei, é porque tem cliente, cara, que é uma espécie de tesão falar com o gerente, né? Os caras, rapaz, foi o gerente que me ligou. Existe uma vaidade em torno disso. Mas, cara, tem que ser humilde também. Fechou a venda, a visão foi eu e você, mano. Nós dois. E chega pro teu vendedor, cara, que massa, cara. Que legal que você fez. Todo o trabalhar que você fez, meu irmão, eu não fiz nada. O mérito é do cara, o cara que acordou cedo, que ligou várias vezes, foi ele que foi atrás. Você tem que se vestir da sandália da humildade, meu irmão, colocar o teu pezinho no chão e entender que você depende daquele colega. Para de também ser vaidoso e dizer que sou eu que faço o que aconteça. Sabe aquela parada que eu te falei lá do corredor? Você lembra que eu comentei isso contigo? O Sebastian Sauer é um maratonista, para variar, queniano, né? Eu falei pra você, né, que agora eu gosto de correr, né? Eu tô nessa vibe. Tô correndo. E aí, inevitavelmente, vai aparecendo informações para mim. Alguns meses atrás, um queniano bateu o recorde dele. O Sebastian Sauer, ele bateu o recorde pessoal dele, mas ele também bateu da maratona. Ele foi o primeiro maratonista da história a correr abaixo das 2 horas. Putz, grilo, é um negócio fora de série. Mas antes dele, cara, houve um outro queniano também, que conseguiu correr abaixo das 2 horas, mas não era numa prova estabelecida pela federação. Era um evento esportivo feito para que ele tentasse conseguir bater abaixo das 2 horas. Ou seja, teve um cara que percorreu antes dele. O Sebastian Sauer, ele correu a maratona lá de Paris. E ele fez com um tempo, cara, de 1 hora, 59 minutos e 30 segundos. Mas antes dele, como eu disse, o Eliud Kipchoge, ele conseguiu fazer num evento esportivo antes. Aí a gente olha esse resultado e diz assim, caramba, foi o cara entrou para a história. O Sebastian Sauer agora é o nome da história. Mas o cara, Davi, ele não conseguiu sozinho. Ele não conseguiu só. Quando a gente olha no detalhe, a gente percebeu que houve todo um processo de preparação. Treinador, colegas de equipe, estrutura para que ele pudesse correr esse tempo. Outro destaque desse recorde é o tênis que ele usou. Uma marca esportiva, pode falar marca esportiva? Aqui? Claro que sim. Pode. Da Adidas. Se a Adidas quiser mandar o tênis também, eu aceito. Mas eles desenvolveram um tênis para isso. É um tênis feito com um cabedal de um material super power lá, que corta o vento, que é isso, que é aquilo e tal. Mas imagine só, engenheiro, a galera que testa o produto, a galera que desenvolveu o tecido,
a galera que desenvolveu a borracha. Tudo isso super leve. E foram meses desenvolvendo e treinando esse equipamento para que o Sebastian Saul utilizasse naquele dia para bater o recorde. Quando você pesquisa na internet sobre esse feito, vai aparecer ele segurando o tênis e o tempo. Ele entende que o tênis foi importante para o resultado dele. Mas não é o tênis em si. É um monte de pessoas que estão no entorno do tênis para o resultado que ele alcançou. É importante a gente saber, Davi, que a gente não alcança resultado sozinho. Sim. É a gente entender que o meu vendedor, ele bate meta lá, ele bate a meta dele individual, mas ele não bateu sozinho. Sim. Ele teve toda uma equipe, a galera do pacote, da expedição, da produção, do estoque, da diretoria, da costura, do cliente, todo mundo está envolvido nesse resultado. Quando o Adriano ele bate meta e ele conquista novos recordes, novas marcas, ele não conseguiu só. Ele conseguiu porque toda essa galera no entorno fez isso. Ele consegue porque a família apoiou. Afinal de contas, todos nós, você sendo empresário, gestor, atleta, vai chegar em casa e vai precisar de apoio, vai precisar de conforto. Você vai chegar em casa chateado, irritado, estressado por algum motivo e é os seus filhos, é a sua família, é o Sherlock e o Barnabé que vai acolher e vai brincar e vai lhe deixar o coração mais leve. A gente precisa entender que o resultado às vezes aparece para as pessoas de forma muito individual. Mas a gente tem que saber valorizar muito quem esteve com você nessas horas. O Sebastian Saul bateu o recorde. É o nome dele que fatalmente está na história. Mas é impensável não acreditar que há umas centenas de pessoas que foi envolvida nesse resultado. Quando o Davi ele é destaque no mercado, no seu segmento, ele não fez isso só. Ele fez porque ele tem uma equipe muito competente, muito inteligente, que trabalha junto com ele. E aí eu volto lá para o começo do nosso papo. A gente precisa de gente para ser gente. A gente precisa de pessoas para poder evidenciar aquilo que a gente faz de bom. A gente fatalmente vai precisar de outras pessoas. Então eu não sei como cada um está em casa. Nesse instante, está no seu ambiente de trabalho, pode estar ouvindo aí através do som do carro. Ou na academia, com fone de ouvido. E você deve estar pensando, cara, eu tô ouvindo um papo do Adriano com o Davi, e que lição eu tiro isso para a minha vida? É de que a gente sempre, nessa cultura de desempenho que a nossa sociedade tem vivido, cada vez mais a gente tem buscado resultado, desempenho, tem que ser melhor, tem que ser o mais efetivo, o mais curtido, o mais assistido, o mais e mais e mais, e isso cansa. A sociedade padece, está exausta. E é nas relações pessoais, Davi, que a gente encontra a verdadeira essência do ser humano. Propósito a gente encontra quando a gente entende que a gente precisa de outras pessoas. É nessa mesa que a gente encontrou a tua vida com a minha vida, os teus pensamentos com os meus pensamentos, e isso gerou conteúdo para quem está assistindo. Se a gente puder fazer alguma coisa com esse podcast, é de que você que está em casa aí cansado, estressado, nervoso, invista em pessoas. Invista nas suas relações. Elas são extremamente dolorosas, mas elas são fundamentais para a existência humana. Essa é uma conversa muito sensível, mas isso diz muito a seu respeito, né? Desse profissional que você é, porque é bem verdade que nós só observamos aquela primeira camada, né? Mas hoje a gente teve a oportunidade de observar outras camadas desse ser humano que é o Adriano, né? Semi-meio maratonista, um influencer analógico, é casado com a Renata, se eu cometer alguma falha, pai de
pai de 3 mais 2, é isso? Pai de 3 mais 2. Isso. Então, muito honroso esse encontro. A gente se sente muito feliz de ter tido esse pouco mais de 1 hora de conversa que tivemos, mas muito engrandecedor, inclusive para a desconstrução de muitos mitos sobre desempenho de equipes de alta performance, porque se a gente for observar, a alta performance de uma equipe está muito fortemente ligada à compreensão do próprio ser humano e de como ele pode ser compreendido e treinado para alcançar aquilo que poderia ser traduzido como de melhor, mas é para o todo, né? Então, muito interessante. E aí nós chegamos ao fim, e eu gostaria de fazer um outro questionamento para você, para nós encerrarmos. Se você pudesse voltar no tempo, né, e dar um conselho para o Adriano, né, o Adriano do passado, que estava começando a liderar um time, qual seria esse conselho? Nossa, eu não estava preparado para a pergunta, Davi. Eu não me preparei para a pergunta. E eu acho que quem está assistindo vai assistir de forma muito sincera aquilo que eu vou dizer. Primeiro, tenha paciência, tenha muita calma. O tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo dele, o tempo de descanso dele é diferente do nosso. Ele nos deu 2 ouvidos e uma boca para que a gente ouvisse mais e falasse menos. Carregue ele no teu coração. Deixe que Jesus fale por você. A gente olha pro evangelho, o Davi, desculpa eu tá usando isso, mas é porque Imagina, muito, é de valor universal. É muito incrível a minha vida. Quem me conhece sabe disso. De que o conhecimento de Jesus ele mudou a minha vida, mudou a minha trajetória. E é interessante porque a gente olha para a vida e olha para o evangelho do Senhor Jesus, a gente vê que os encontros que as pessoas tiveram com ele nunca deixaram as pessoas do mesmo jeito. A cada encontro que Jesus teve com uma delas, além das curas, daquilo que a gente vê do extraordinário, que é miraculoso, que a gente chama muita atenção da gente, até os nossos dias. Tudo que é extraordinário nos salta os olhos. Foi no autoconhecimento, foi no reconhecer a sua natureza, reconhecer onde nós estamos, os nossos erros, é que a gente foi transformado. Então, se eu pudesse dizer para o Adriano de 20, 30 anos atrás, eu diria que se apegue ainda mais ao Evangelho e ame mais a criação dele. Olhe para as pessoas, gaste menos tempo preocupado com os números e gaste mais tempo preocupado com pessoas. Eu quero dizer da honra que nós tivemos, né, de termos batido esse papo com Adriano Bessa, gerente comercial da Asa Sul. Asa Sul, que é uma referência nacional de uma empresa que consegue conectar, sim, a celeridade na entrega com a qualidade. Perfeito. Sem perder, obviamente, a sua austeridade, né? Uma empresa clássica. E o clássico, ele é absolutamente valorizado porque é atemporal. Então, eu quero parabenizar todos os líderes da Asa Sul e como ela está sendo tão bem representada. Obrigado. Por alguém que tem um olhar muito humano e nessa condição de humano e de buscar conhecer o humano, consegue influenciar positivamente para liderar um grande time. E por favor, indo lá na Asa Sul, eu sou absolutamente acessível, Davi, tá? Quem me vê sabe que a minha mesa é lá no meio de todo mundo, tá lá no térreo da loja. Por favor, se assistiu esse episódio, se isso de alguma maneira se conectou com aquilo que a gente falou, vai lá tomar um café comigo, por favor. Diga que assistiu, né, o Creative Talks, diga que poxa, para mim foi muito importante, foi muito validador aquilo que você e o Davi conversaram.
vai lá tomar um café comigo e me dar um abraço que eu vou ficar muito feliz, eu tenho certeza. Uma honra mesmo. Esse final não poderia ter sido melhor, tá? Gente, muito obrigado por todo o carinho, por toda a atenção e até o próximo episódio do Creative Talks. Um beijo no coração. Até breve.